Voltamos com a nossa conversa com o João Gonçalves, da ONG Doutores Coloridos. Bom, João, a gente falou no primeiro bloco um pouquinho sobre a sua trajetória, esse começo, né, do Doutores Coloridos. Sim. E acho que mais ou menos 5 anos depois que você começa a fazer esse trabalho, você descobre um câncer, né? Sim. 2018, 2014. 14, fazendo 10 anos agora, né? É. Como é que foi esse momento para você conciliar aí as duas coisas? Eu estou falando independente do tratamento, mas querer continuar indo ao hospital, como é que funcionou isso para você na sua cabeça? Isso é meio complexo, porque eu tinha tudo para abandonar, porque eu estava no hospital trabalhando com palhaço, na oncologia, né? Principalmente nós estamos na oncologia e a gente vê de tudo. Então, naquele momento ali, o que me ajudou a superação, a tratamento, foi justamente o palhaço. Então eu fui orientado a trabalhar a minha criança, o meu lado extrovertido, para que eu pudesse encarar a doença. Então o palhaço me ajudou muito. Então eu optei em continuar. Então eu continuei a fazer visitas. Eu só parei mesmo de fazer visita durante só o final da cirurgia. Mas eu voltei logo em seguida. O médico me aconselhou a voltar. Então eu fiquei pouco tempo parado. Fiz a cirurgia, fiz tratamento e voltei. Mas o baque da notícia derruba, né? É difícil. É difícil porque você recebe num momento... Eu não estava esperando, não estava sentindo nada. Você é jovem, né? Eu estava com 50 anos na época. E aí eu fiz um exame de rotina, né? E eu fiz exame de toque, mas de rotina, que eu acho que é muito importante, né? O exame de toque, na minha vida foi fundamental, porque eu tinha feito o PSA, não deu nada. E aí quando eu faço de toque aos 50 anos, aí o médico descobre. Câncer de próstata, né? Não, eu estava com câncer de intestino. Intestino? Mas ele é muito próximo. Então, o câncer de intestino no homem consegue ser detectado pelo exame de toque. O meu foi detectado pelo exame de toque. Então, aí foi uma luta, mas eu consegui sobreviver, tratamento, enfim. O palhaço me ajudou muito a fé em Deus, né? E o palhaço me ajudou bastante. E nesse momento que você vai, aí, lógico, depois que você faz a cirurgia, fica internado ali uns dias, não sei quanto tempo você ficou, aí você começa também muito a refletir sobre a vida, né? Aí é um momento de reflexão. Muda muita coisa. A vida muda, que você, quem já teve câncer sabe o que eu estou falando. Você é uma pessoa antes de ter câncer. Quando você descobre um câncer que você trata, a vida muda. Você olha a vida por outro prisma. Acho que nem só o próprio câncer. Quem tem uma doença grave e depois tem todo esse processo da cura, tem esse momento, né? Sim, todas as doenças. Um acidente de carro, coisas que que é próximo da morte, né? E o câncer, infelizmente, traz um estigma, né, que mata. Mas tem tratamento. Hoje, a cura é muito alta. Então, a pessoa que descobre um câncer não desespera tratar. Então, para mim, foi muito importante. Aí vem a reflexão. E no tratamento, como eu tenho muito contato, eu já estava no hospital, eu descobri algo que o hospital precisava, as pessoas precisavam, que estavam precisando muito naquele momento, uma carência que eu não via quando eu estava visitando o hospital, que eu ia só no quarto, visitava e ia embora. Quando eu comecei a vivenciar o hospital por dentro, como paciente, observador, aí eu descubro essa lacuna de carência, não só em Jacareí, mas em todos os hospitais. Você fala que tipo de carência? Essa carência é de atendimento à família. Então, por exemplo, o paciente, o hospital trata, certo? Mas a família não. A família fica à deriva. Então, aqui em Jacareí, como é uma cidade, São Francisco é referência do SUS, todas as pessoas vêm do litoral, de outras cidades próximas aqui, vêm para Jacareí e para São Francisco. Então, essas famílias, quando deparam com uma doença como câncer ou uma UTI infantil, o familiar está lá. Mas a pessoa tem que estar próximo. E aí não tem onde ficar. Não tem dinheiro para pagar hotel, é difícil, é caro. E tem que amparar também a família, né? Porque a família fica doente junto com o paciente, né? Exatamente. Aí essa visão, é isso que eu deparei. E como eu já tinha associação, eu tive essa ideia de buscar ajuda e conseguir. Nós conseguimos em 2014, a primeira casa de apoio de hospedagem ao hospital aqui em Jacareí. Mas também, quando eu falei mudar um pouco na vida da reflexão, por exemplo, não sei se aconteceu com você, valorizar mais algumas coisas do que outras,
passar a se preocupar menos com o que não deve e outras coisas. Depois que eu tive o câncer, eu escrevi um livro ainda, que eu até trouxe para você aqui na época. E nesse livro eu trazia essa reflexão. Você cuidar mais do corpo, fazer exames periódicos, o homem cuidar mais, né? O homem principalmente fazer exames periódicos, se tem câncer na família, fazer exame acima de 40 anos já pode fazer exame de toque, enfim, os preventivos. A mulher se preocupa mais, a mulher se cuida mais com exame de mama, enfim, de útero, mas o homem não. Então, o homem tem mais dificuldade de procurar o médico para fazer um exame de toque, enfim. Todo um preconceito envolvido também. São problemas culturais também, religiosos. Então, depois que eu tive que eu descobri o câncer, eu escrevi um livro e comecei a dar palestras sobre esse sentido. Então, para orientar os homens a fazer exame. Porque você começa a ter uma vida você tem que procurar ter uma vida mais saudável, você tem que preocupar menos com os aborrecimentos que nós criamos, trânsito, enfim, coisas que nós damos muito valor e a vida tem muito mais valor. Não então, vale assim, a pena. Você começa a refletir sobre alimentação saudável, praticar esporte, enfim. Essas reflexões existem, sim, eu passei por isso. E voltando aos seus atendimentos, né, no hospital, eu imagino que você deve ter acumulado várias histórias, né, de pacientes também. Queria que você falasse de algumas pra gente, sei lá, uns 2 que marcaram mais. Tem muitas histórias, Rodrigo. Como são muitos anos de visita, né? Não só minha, mas toda a nossa equipe. Mas eu tenho uma história que eu sempre conto aí no meu livro, que é de uma moça que estava com câncer, um câncer raro. E nós visitávamos, ela era uma pessoa muito alegre, muito descontraída. E nós chegávamos no quarto, ela alegrava todo o quarto da oncologia. E um dia ela chegou perto de mim e falou que queria casar, porque ela não era casada. E no nosso projeto tem uma pessoa que trabalha com casamento, nós prontificamos a fazer o casamento dela. Então nós fomos para o hospital, ensaiamos as músicas, enfim, fizemos todo o trabalho de treinamento com ela, com música dentro do hospital. O hospital permitiu, nós fizemos. Tudo dentro da palhaçaria, mas com um fundo sério, porque nós íamos realmente dar o casamento para ela. Só que chegou um dia que nós chegamos lá, ela não estava mais. Ela estava na UTI. Isso foi na quinta-feira. Eu cheguei lá e tal, ela falou, olha, foi para UTI. E nós fomos lá, visitamos ela, estava em coma, enfim, voltamos para casa. E na sexta-feira ela ficou internada, no sábado a mãe dela me ligou. E eles me chamam pelo nome do palhaço, às vezes a pessoa confunde o palhaço com o João, né? E ela falou, doutor Tintim, eu queria te agradecer. A minha filha, essa madrugada, estava na UTI, ela chegou perto de mim e falou, mamãe, meu casamento foi lindo. E ela faleceu agora pela manhã. Então, para mim foi difícil, porque eu fiquei muito confuso, né? Se eu tinha feito direito, se eu consegui atingir, né? Se nós tivéssemos feito. Então, muitas perguntas. Mas aí eu tive o entendimento que nós cumprimos nosso papel. Porque ela ficou feliz, ela morreu feliz. E era uma pessoa muito alegre. E é um entendimento que eu tenho. Mesmo ela tendo um câncer raro, eu nunca vi aquela moça triste. Então, isso me trouxe muito ensinamento. E como é que você trabalhava essas situações difíceis quando você tirava a maquiagem, tirava a roupa e voltava para casa para dormir? Tem toda uma preparação, Rodrigo. Nós temos que trabalhar, tirou a maquiagem, a gente faz uma reflexão e tenta distanciamento. Mas, se precisar, a gente recorre a um profissional. De psicologia, você está falando, né? Psicologia. Se é um psicólogo, a gente tem que procurar uma ajuda. Mas a gente já tem uma preparação para isso. Então, nós temos uma preparação anterior para preparar o palhaço, ter essa preparação para visitar o hospital. Mas, se acontecer e for muito grave, esse distanciamento, essa aproximação, não aconteceu o distanciamento, aí a gente procura um profissional. E como é que é na sua cabeça quando você entra para fazer num quarto de crianças, por exemplo? Porque eu acho que não sei se dá mais dó ou se... porque eu não ia conseguir fazer esse tipo de coisa. Como é que funciona para você? Então, aí volta no treinamento. É isso que eu sempre prezo pelo treinamento. Nossos palhaços não entram no hospital menos de um ano. É treinamento de um ano. Porque nós temos que trabalhar isso na cabeça das pessoas. Então, na sua pergunta, como você lida com o encontro? Porque o palhaço são encontros. E cada encontro é um encontro diferente. Então, o palhaço com a criança é um encontro. Então, se eu visito uma criança, é um encontro de um palhaço com a criança. Então, ali, aquele ambiente para a gente não é o hospital. O ambiente para o palhaço para a criança não é o hospital. Porque todos ali tratam aquela criança como se fosse no hospital. O palhaço não. O palhaço vai numa linha de pensamento dele. Então, por isso que surgem brincadeiras. A criança, quando está com o palhaço, ele esquece do tratamento.
Ele esquece do hospital. E o palhaço vai junto. Então, é mais ou menos nessa linha. Eu não sei se eu consegui te responder. Sim. Mas esse é o pensamento. São encontros e cada encontro é uma realidade diferente. Só que nós não visitamos a criança como você visita. Se eu for visitar uma criança como o João, é diferente meu posicionamento. Então, se eu for como o Dr. Tintim, é outro posicionamento. Então, é uma questão de posicionamento e de arquétipo. Então, o arquétipo do palhaço, naquele momento ali, ele está na mesma linha da criança. Então, para a criança é tranquilo. Tanto é que já vários profissionais falam que a alegria, né, a felicidade, a risada ajuda na cura, né? Sim. Isso também, você concorda com isso, né? Não, eu concordo e a gente trabalha nessa linha. Não só o riso ajuda muito algumas substâncias benéficas para o corpo, mas a alegria, algo bom, a lembrança boa, uma música boa, um sorriso, todos esses sentimentos de coisas boas, isso trabalha na sua mente, no seu corpo e ajuda com que você combata aquela bactéria ou aquele vírus, enfim. O seu organismo entende que é uma coisa boa. Então, você produz substâncias boas para o seu organismo. Então, a arte tem essa capacidade. Uhum. E como é que foi para vocês na época da pandemia? Foi difícil, porque, como eu disse para você, o palhaço é encontro. Na pandemia não tinha encontro. Então, a nossa essência é o encontro. Se eu não tenho encontro, então foi muito difícil. Nós tentamos de tudo. Nós fizemos vídeos, nós mandamos mensagem. Em São Paulo criaram-se robôs, né? Em São Paulo tinha robozinhos que conversavam com as crianças. Então, nós usamos o que nós tivemos na época, né? Então, eu usei muito vídeo. Nós fomos na UTI, funcionou. Nós mandamos vídeo para algumas pessoas que estavam com Covid, levantando a moral da pessoa, buscando. Então, ajudou muito, mas não é a mesma coisa, porque a essência do palhaço é o encontro. E se não é um encontro, não tem a palhaçaria. E para você, particularmente, como é que foi ficar fechado em casa um tempo? Como é que você lidou com isso particularmente? É difícil. Eu não tenho... eu não consigo nem lembrar como foi, mas foi muito difícil, porque o nosso trabalho é rua, minha vida é rua, é andar. Então, fechado dentro de casa e tratando de câncer, né? Então, foi difícil, porque eu estou em tratamento ainda. Não acaba. Não acaba. Então, eu era um de risco. Então, você imagina uma pandemia que todo mundo corre risco. Aí você é mais... Então, você é algo mais especial ainda. Então. Já tem medo por conta do câncer, né? E aí vem a pandemia, se eu pegar isso... Para mim foi terrível, foi punk. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. Nosso programa volta daqui a pouco, até já.